Então, eu gostava de começar por... Bem, em primeiro lugar, agradecer ao convite para estar aqui a falar um bocadinho convosco. Percebi ali um bocadinho à entrada, apesar de agora não ver a cara de ninguém, que tenho várias antigas alunas na sala, portanto, vou recordar algumas das aulas de ciências e de biologia que tenho no colégio. E também estou muito contente por estar aqui com uma sala tão cheia. O tema é difícil, mas estarmos aqui interessados em saber um bocadinho mais é sempre bom. O título da conferência de hoje, O Futuro é para a Vida, é uma coisa em que eu acredito mesmo profundamente, por isso sinto-me bastante identificada com este título. E gostava de começar por, se os slides passarem, gostava de começar por dizer que, fazer aqui dar aqui um bocadinho um testemunho pessoal. O assunto do aborto é um assunto que tem ocupado a vida e a cabeça e alguma intervenção há muitos anos, como disseram na apresentação, desde a faculdade, mas já antes da faculdade, quando eu estava no liceu, foi um assunto que surgiu na minha vida e surgiu de uma maneira enquadrada nos direitos humanos. E porquê? A minha geração foi bastante marcada pelo fim do apartheid na África do Sul. E, portanto, o tema do apartheid e do racismo e do desrespeito pelos direitos humanos de pessoas que são ligeiramente diferentes de nós foi um assunto que sempre marcou muitas discussões no meu tempo de liceu e algumas discussões eram bastante acaloradas. E quando entrou o tema do aborto em 1984, o assunto entrou na minha vida exatamente pelos direitos humanos, porque tínhamos estado a discutir a questão das exceções, que era o assunto que estava em voga na altura. Não, como hoje em dia não é o aborto livre, era um assunto, mas e se? E eu cheguei a casa e fui perguntar à minha mãe o que é que ela achava sobre o assunto. Os meus filhos que aqui estão devem imaginar, que pergunta foi fazer em casa à avó, mas fui perguntar à minha mãe, mas também não acha que se eventualmente, em algumas circunstâncias, e a minha mãe só me fez esta pergunta: Isabel, os bebés que estão na barriga dessas mães são ou não são iguais aos bebés das barrigas das outras mães? Eu disse: mãe, claro que são iguais, então tens alguma dúvida? E eu nunca mais na minha vida tive nenhuma dúvida, exatamente porque entrou, não é, por esta coisa que me dizia tanto ao coração, que eram os direitos humanos. E achei uma feliz coincidência hoje celebrar-se o Dia Internacional dos Direitos Humanos, porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi assinada em 10 de dezembro de 1948 e, portanto, hoje é o dia da celebração dos direitos humanos e, portanto, achei interessante estarmos aqui todos juntos neste dia. E, portanto, a pergunta que se põe, a pergunta como introdução à minha mini aula de biologia, que eu vou passar a dar, que se põe é: se todos os seres humanos têm os mesmos direitos e são sujeitos da mesma, e temos que respeitar a sua dignidade, e esses direitos são inalienáveis, e no artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma-se que todo o indivíduo tem direito à vida. Por que motivo é que nós continuamos a discutir se alguns têm mais direito à vida do que outros? Parece que já vivemos tantas experiências ao longo do século XX, por exemplo, não é? São inúmeras as experiências que tivemos, e mesmo esta questão dos slides que não passam. Mesmo a questão do apartheid, mas não só, em que tantas pessoas, tantos seres humanos foram eliminados por nós considerarmos que há uns seres humanos que são menos seres humanos, se calhar, ou que têm menos direitos que os restantes, que eu acho que nós já devíamos ter acabado esta conversa há muito tempo, e por isso acho mesmo que estamos muito próximos de termos um futuro verdadeiramente pró-vida. Também é verdade que as lutas dos direitos humanos sempre foram marcadas por aparentes minorias não desistirem de as levar até ao fim, não é? E, portanto, nós estamos assim também um bocadinho com essa missão de não deixar nunca cair esta luta. Falando de direitos humanos e de direito à vida, não posso deixar de mostrar os números, que são por si só evidentes, não é? Portanto, de acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, temos 73 milhões de abortos provocados por ano no mundo inteiro, que correspondem aproximadamente a 30% de todas as gravidezes. Então, se estamos a falar de seres humanos e de vidas humanas, se calhar a pergunta da bióloga é: onde é que começa essa vida humana, não é? Ou seja, se nós andarmos para trás,
fizermos o nosso caminho, o nosso vídeo de vida ao contrário, onde é que vamos parar para dizer que é aí que está o princípio? Pode mudar. Então, se nós vivêssemos aqui há uns anos atrás, no tempo do Sherlock Holmes, se calhar ele andava à procura de impressões digitais, não é? Para descobrir onde é que nós estávamos, que sendo as impressões digitais únicas e irrepetíveis, e até com impressões digitais nós podíamos andar mais para trás do que o nascimento, porque às 12 semanas os bebés já têm impressões digitais, já podíamos fazer essa identificação. Mas hoje em dia a moda é o DNA e a genética. E o que é que nos diz o DNA e a genética? Nós hoje sabemos que quando andamos à procura de alguém, o que fazemos é encontrar uma amostra do seu DNA e andamos à procura com pequeníssimas amostras onde é que temos esse DNA para sabermos se temos essa pessoa ou não. E até onde é que nós andaríamos para podermos tirar uma amostra de DNA de uma célula de um ser humano e identificar aquele ser humano inequivocamente como exatamente aquele. E, portanto, andando para trás, onde é que nós vamos parar? Aquilo que o João Paulo já disse, não é? Ao dia da fecundação, ao dia zero, que, enfim, valores médios, se nós chegássemos ao nascimento e andássemos um bocadinho ainda mais para trás na vida dessa pessoa, teríamos que andar cerca de 266 dias até esse dia zero, que é o dia em que a vida de qualquer uma das pessoas aqui presente começou. Não vou falar do resto, porque acho que não é muito importante, mas, enfim, tipicamente costumamos dizer que a gravidez demora 40 semanas pela maneira como o tempo é contado, mas o tempo de vida são normalmente 38 semanas. E nesse primeiro dia aconteceu uma coisa que, se nós pensarmos que um milagre é um evento com muito pouca probabilidade de acontecer, qualquer um de nós é mais do que um milagre, não é? A probabilidade de cada um de nós existir é uma probabilidade ínfima, os números falam por si. Mesmo só pensando no nosso pai e na nossa mãe, a probabilidade de sermos nós é 4 vezes 10 levantado a 17 zeros. Portanto, somos mesmo uma probabilidade ínfima. Se somarmos a isso a probabilidade do nosso pai ter encontrado a nossa mãe, a probabilidade desse encontro ter dado em relação e a relação ter dado em gravidez, se somarmos a isso a probabilidade de nascermos e se além disso ainda somarmos estas probabilidades ou pensarmos nestas probabilidades em todas as gerações anteriores às nossas, cada um de nós é um verdadeiro milagre e, portanto, se não fosse por outro motivo nenhum, por isso merecíamos ser respeitados como pessoas únicas e irrepetíveis e exatamente isso, não é? Ou seja, impossíveis de acontecer outra vez. Então, sobre isto, o que é que dizem, agora um bocadinho mais de biologia, o que é que dizem os especialistas sobre o início da vida? Então, um geneticista famoso, Jérôme Lejeune, que foi o médico e geneticista que descobriu a causa do síndrome de Down, a trissomia 21, foi testemunhar num julgamento relacionado com embriões criopreservados de fecundação in vitro e ele foi chamado para explicar onde é que começava a vida humana e no fundo, como biólogo e como médico, neste caso, e como especialista, explicar onde é que começava a vida humana. Ele disse uma coisa muito simples, que nessas células, nesses embriões, já temos a informação suficiente, toda a que é necessária, e que essa informação está lá no momento da fecundação. Estamos a falar de seres vivos, a sua herança biológica permite-nos declarar que são humanos, portanto, a análise genética permite-nos declarar que são humanos e, portanto, um ser vivo que é um ser humano, não há nenhuma dúvida. Andando um bocadinho mais para a frente, desculpem o inglês, mas não traduzi os artigos. Então, num artigo de 2016, que também estuda genética de seres humanos, o autor do artigo diz que para qualquer organismo vivo, portanto nem sequer fala só de seres humanos, a vida desse indivíduo começa no momento da fertilização, portanto o primeiro nome que qualquer um de nós teve foi zigoto, não é um nome assim muito simpático, mas é o primeiro nome. E depois há um conjunto de estudos que são bastante interessantes relacionados também com genética, que é, enfim, muito importante hoje em dia na biologia, que mostra claramente que toda a maquinaria celular que o embrião só com uma célula tem, portanto, desde esse primeiro dia, começa já a trabalhar para manifestar todas as suas características de ser humano. Há um artigo que eu achei particularmente interessante. Este artigo é escrito por uma equipa que trabalha em fecundação in vitro, que são equipas que não se importam de
matar 95% dos seres humanos que criam, apenas menos de 5% dos embriões que são produzidos em fecundação in vitro nascem bebés, não é? Todos os outros ou são criopreservados ou são eliminados. Mas mesmo estas equipas, quando trabalham com os embriões que produzem em laboratório, não têm nenhuma dúvida em reconhecer que todos os eventos e todos os acontecimentos que acontecem nesses embriões de uma ou muito poucas células são complexos e mostram uma verdadeira autonomia destes embriões. Portanto, eles conseguem crescer e desenvolver-se e produzir tudo aquilo que vai sucessivamente aparecendo, nomeadamente os primórdios dos órgãos e dos tecidos, de forma completamente autónoma, mostrando a sua individualidade. Um ponto que acho super interessante, obviamente que o desenvolvimento do embrião dentro da mãe está relacionado com uma coisa que vai acontecer durante a nossa vida inteira, que é o diálogo, não é? A comunicação intensa entre duas pessoas e, em particular, entre a mãe e o filho. E essa comunicação existe desde o princípio, já existia antes deste slide que eu pus aqui, mas na altura em que o embrião viaja até ao útero da mãe e precisa de se fixar ao útero da mãe, portanto precisa de começar uma nova etapa de relação com a mãe, há um conjunto de substâncias, cujo nome não interessa agora, que a mãe produz para comunicar com o embrião e o embrião produz para comunicar com a mãe. Uma delas é uma hormona, que é a HCG, e que permitirá, uns dias mais tarde, às mães fazerem os testes de gravidez e os testes darem positivo. Eu, entretanto, já perdi as minhas cábulas todas, mas pronto. Isto aqui era só para falar de uma coisa que o João Paulo já falou. Então, o dia 0, que é o dia da fecundação, mais um bocadinho de aula de biologia, dá-se no primeiro terço da trompa de falópio e depois o embrião vai viajar ao longo da trompa antes de se fixar no útero para depois todo o resto da gravidez. E aqui este slide pus o slide só para mostrar a tal alteração de linguagem que ocorreu aqui há uns anos atrás e passou-se, em vez de chamar gravidez desde o dia da fecundação, que é quando já existe um ser humano, passou-se a chamar gravidez a partir entre o dia 7 e o dia 10, quando há a fixação no útero, e é por isso que a pílula do dia seguinte, os dispositivos intrauterinos e muita medicação que tem o efeito de impedir a nidação não é chamada abortivo, e a pessoa depois, quando lê as bulas dos medicamentos, nomeadamente, ou quando às vezes pede conselho a pessoas que não têm, enfim, as mesmas preocupações que nós, às vezes a informação é mal dada e é importante nós percebermos esta engenharia de linguagem, não só para perceber a mensagem, mas depois também para conversar com outras pessoas. Tenho algumas alunas minhas que nas faculdades de medicina ou em enfermagem às vezes tiveram conversas bastante interessantes com os seus professores e tiveram que ter este cuidado de linguagem para serem ouvidas, no fundo, não é? Para se perceber o que é que se diria. O que é que se dizia? Como é que nós chamamos, se não podemos chamar abortivo antes da nidação, acho que temos que inventar uma palavra. Há um amigo nosso que costuma dizer que devíamos chamar a qualquer coisa embriocida, não é? Mas, enfim, acho que a palavra não entrou muito no vocabulário. Então, assim, um bocadinho de história, eu pus aqui umas imagens e alguns dados do desenvolvimento embrionário até à semana 10, que é a semana que na nossa lei portuguesa prevê, até essa semana prevê a possibilidade de aborto livre. Então, às 6 semanas já temos batimento cardíaco, o coração começou a bater aos 22 dias de vida, não é ainda um coração com 4 cavidades como o nosso, mas já é um coração que bate e que faz circular o sangue que na altura o embrião já tem. Nesta altura o batimento é cerca de 110 batimentos por minuto. Também já temos o início da formação do sistema nervoso e do cérebro. Também começamos a ter os primórdios dos olhos, dos ouvidos e do nariz. Uma semana depois, começamos a ter a formação dos pulmões, do fígado, dos rins, do pâncreas. Começam também a formar-se os braços e as pernas, vê-se assim uns botõezinhos ali no embrião, que é o início da formação destes órgãos. E a placenta ainda não está totalmente formada, mas as trocas de nutrientes já começam a ser feitas através desta estrutura. Sim, só que também uma curiosidade, é também a partir da 6ª semana
que, do ponto de vista anatómico, se começam a distinguir os órgãos masculinos e femininos. Antes disso, não havia distinção anatómica, só a distinção funcional das células, mas a partir da 6ª semana, nos embriões masculinos, onde há um cromossoma chamado cromossoma Y, que já toda a gente deve ter ouvido falar, há lá um gene chamado gene SRY e a partir desse gene começa-se a produzir uma proteína e depois, posteriormente, a testosterona, que vai permitir o desenvolvimento dos órgãos masculinos. Na ausência desse gene, desenvolvem-se os órgãos femininos. Depois, 8 semanas de gestação, ainda continuamos assim com uma fotografia não muito simpática, mas pronto, é o que é. Já temos um embrião que se começa a mexer e a responder ao toque, já se vêem lábios e nariz, nos olhos começam-se a formar os pigmentos e as pálpebras, começamos a ter umas mãos com forma de pá, e na zona da boca, glândulas salivares, o coração e os pulmões que estavam muito fora do corpo começam a afundar-se na caixa torácica e temos uma velocidade de crescimento de cerca de 1 milímetro por dia. 9 semanas, já temos um coração com 4 cavidades, já temos assim um aspecto um bocadinho mais simpático, ali umas orelhinhas bem formadas, nas mãos já se vêem dedos e nos pés também, já tem língua com o início da formação das papilas gustativas, joelhos, cotovelos, já temos redes neuronais a produzir padrões imaturos de atividade cerebral, portanto já se podia fazer um mini eletroencefalograma. Também se observam movimentos das mãos, das pernas, dos braços, também já houve algumas situações em que se registou soluços e formam-se os primeiros ossos. Os 2 primeiros ossos a formarem são a clavícula e os maxilares. 10 semanas, desculpem, tem muito texto, mas pronto, é assim o ponto fulcral em termos da legislação em Portugal. Temos como muitos dos defensores do aborto dizem que temos só um aglomerado de células, não é? Portanto, temos um aglomerado de células com este aspecto, temos cerca de 4.000 estruturas anatómicas distintas, correspondem mais ou menos a 90% das estruturas de um adulto, os braços e as mãos com os dedos totalmente formados, as pernas também com os dedos dos pés, que se veem muito bem, já dá para contar tudo direitinho. Também já temos uma expressão facial bastante distinta. Também os embriões desta idade já mostram preferência pela mão direita ou pela mão esquerda. E temos um cérebro também muito grande, é um órgão, não é, que ocupa muito espaço no corpo do bebê e que vai continuar a ocupar esse espaço durante ainda muito tempo. Então, a lei portuguesa, também deixei aqui estes números, não sei se os conhecem ou não, a estimativa, mais ou menos, os últimos números oficiais que temos são de 2023, se os números estiverem mantidos até agora, 2025, a média é um aborto a cada 32 minutos, portanto aborto livre até às 10 semanas, o que significa que desde 2007 já foram feitos mais de 300.000 abortos em Portugal. Então, para finalizar, pediram-me para eu, além de dar uma mini aula de biologia, falar um bocadinho da parte da educação. É óbvio que eu pelo menos não tenho dúvida nenhuma e espero que as pessoas aqui presentes também não tenham, que a única solução que nós temos é salvar os dois, não é? Ou seja, se nós temos 2 vidas, a vida da mãe e a vida do bebê, ambas de igual dignidade, ambas têm que ser ajudadas e ambas têm que ser salvas e não pode ser nunca uma contra a outra. E eu acho que sobre isso a Francisca virá falar um bocadinho mais e com bastante mais experiência do que eu. Do ponto de vista de trabalho na escola e de trabalho de educação, eu acho que provavelmente a maior parte das pessoas mais novas que aqui estão aqui porque viveram, se calhar não todas, mas uma grande parte viveu uma cultura pró-vida em casa, não é? Ou seja, nós todos, quando começámos as marchas pela vida em 98 e depois todas as outras que se foram seguindo, levávamos connosco, alguns de nós não estávamos casados, outros casaram-se por essa altura, os filhos foram nascendo e nós começámos a levar nos carrinhos, depois a pé, depois às cavalitas, os nossos filhos para as marchas pela vida, para os trabalhos de voluntariado que fazíamos, para algumas reuniões e, portanto,
crescer rodeado deste ambiente é muito importante, não é? O exemplo dos mais velhos, tal como o exemplo da minha mãe em casa, não é? Mas o exemplo dos mais velhos é super importante e criar este ambiente pró-vida nas nossas famílias eu acho que ajuda muito também a construir uma cultura pró-vida. Depois, pronto, além das marchas, todo o trabalho voluntário, todo o trabalho também com pessoas carenciadas, com pessoas com dificuldades, com pessoas com limitações, ajuda muito a criar esta cultura da vida e olhar para o outro e ver no outro um igual a mim. Como professora, há duas coisas três coisas, se calhar, três pontos que me parecem importantes. Então, para já mostrar isto, não é? Mostrar a beleza da vida, mostrar o extraordinário do desenvolvimento embrionário. A minha experiência, agora tendo aqui algumas alunas podem me contrariar ou não, mas a experiência que eu tenho quando nós damos esta parte da matéria, em particular no nono ano e no 12º às vezes também, eu nunca falo de aborto, não é? Ou seja, eu falo sempre de desenvolvimento embrionário, falo sempre da beleza da vida, do dom que nós temos de poder gerar novas vidas, que também é um dom de grande responsabilidade, obviamente. E normalmente não há perguntas sobre o aborto, porque a coisa... Eu, aliás, vejo muitas vezes na cara das pessoas a transparência que é, não é? Se isto é um bebê com 10 semanas, ou com 8, ou com 6... Não há nenhuma dúvida, não é? E claro que às vezes há perguntas um bocadinho mais específicas, ou enfim, de como é que é a lei em Portugal, ou como é que se faz, etc. Mas esta noção de que nós estamos a olhar para um ser igual a mim, que nós conseguimos mostrando a biologia, eu acho que ajuda bastante e ajuda também a criar cultura pró-vida. Depois, o outro ponto é a maneira como nós falamos sobre a gravidez. Isso é uma coisa que eu tenho notado ao longo dos anos. Muitas vezes há um discurso negativo sobre a gravidez. Fala-se muito sobre as dificuldades, fala-se muito sobre a dor do parto, fala-se muito sobre, não sei, o dinheiro que se gasta a criar um filho, e isso cria uma cultura negativa também à volta da gravidez e das novas vidas, e portanto contrariar esse discurso é também uma tarefa educativa muito importante. Às vezes até sem querer nós fazemos isso, não é? Aquela coisa quando se juntam mulheres mais novas e que estão grávidas ou que, enfim, podem vir a engravidar, em vez de se partilharem as experiências fantásticas, partilham-se as experiências negativas. Há sempre histórias horríveis para contar. E eu acho que contrariar esse discurso é também uma forma de criar cultura pró-vida e cultura de amor, não é? A estas crianças e às mães que possam passar dificuldades. E também este bom hábito de quando sabemos que alguém está à espera de bebê, a primeira coisa que fazemos é dar os parabéns. É verdade que às vezes as condições são difíceis, é verdade que às vezes há situações dramáticas, mas esta gratidão por uma vida nova que surge, sair-nos em primeiro lugar, não é? Em vez de começar, coitada, mas que difícil, mas não estás preocupada, não é? Em vez de darmos lugar a esta conversa da preocupação, que também tem que ter lugar às vezes, ter uma conversa positiva. E não usar nunca nas nossas linguagens a palavra gravidez desejada e indesejada, porque isso torna o outro desejado ou indesejado, e isso não faz do outro uma pessoa mais digna do que... Não são os adjetivos que nós pomos que o tornam mais digno ou não. É verdade que hoje em dia também na discussão há argumentos um pouco estranhos, nomeadamente a questão da autonomia corporal, que parece que eu ter direito à minha autonomia corporal é mais importante que o direito à vida do outro, e neste discurso muitas vezes até entra chamar ao bebê o parasita da mãe, não é? Portanto, todo este tipo de linguagem nós temos que evitar e temos que usar linguagem positiva e não linguagem negativa. Para terminar, o último slide. Não, este era o que eu devia ter dito enquanto falei agora, pronto. Mais uma coisa que disse a Madre Teresa de Calcutá, portanto, volto outra vez a dizer, para mim o aborto não é uma questão de fé, não é uma questão, obviamente, que ajuda, não é? Sabemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é uma ajuda extraordinária, mas a Madre Teresa de Calcutá diz que
a coisa mais bonita acerca do movimento Pró-Vida, portanto aplica-se a todos os aqui presentes, é que somos pessoas comuns, pessoas, não é, sem nada de especial, mas que estamos a fazer um trabalho extraordinário, uma missão extraordinária e é uma missão também divina. Obrigada.